A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. E hoje nós vamos estudar sobre uma parábola, não mais mulheres da Bíblia, mas eu sinto saudade, sabe, gente, de falar sobre mulheres da Bíblia, mas nossa live hoje vai ser sobre parábolas de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu não sei se dá para ver aí, mas eu tava chorando aqui, gente, o quanto que Deus falou comigo nessa ministração. É algo que eu gosto muito, meu Deus do céu, que seja o Senhor também falando com você. Fica ligado com a gente aqui. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus falou comigo aqui, poderosamente vai falar com você também. Já vou falar com vocês. Vamos orar antes de tudo, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor Deus, entregamos, ó Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Pai, entregamos, Senhor Deus, o nosso coração em Tuas mãos. Pai, queremos, Senhor Deus, estar atentos, Senhor Deus, para a Tua palavra, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor colocou, Pai, aqui no meu coração para dividir com as minhas irmãs, com todas as pessoas que vão ouvir, ó Pai, a Tua palavra, Tua palavra é a verdade, a Tua palavra ela penetra, Senhor Deus, na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra que é tão verdadeira, Pai, que mexe com a gente, Pai, muda a estrutura, Senhor Deus, nessa tarde, fala o nosso coração, fales e não te cales, queremos entregar a Ti, Senhor Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, que venha ser o Teu nome glorificado em nossas vidas. Pai, vai trabalhando o coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço todas as pessoas que vão estar aqui, Pai, comigo online, Pai, que reservam esse tempo, esse momento para crescimento, para profundidade da Tua palavra. Dê, Senhor Deus, uma palavra excelente, uma porção excelente, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado nessa tarde. Assim te oramos, te pedimos, ó Pai, vem conosco, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de ainda podermos, ó Pai, falar do Teu nome, Pai, das maravilhas que o Senhor tem feito. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Vamos falar sobre parábolas de Jesus e hoje, continuação, né? Falamos sobre a dracma perdida na live passada com a Ingrid. Foi forte demais, gente. Se você não assistiu, eu tô falando de verdade, você perdeu, porque foi poder de Deus aqui usando a vida da irmã Ingrid. Então vai lá, assiste também. Tá lá no canal do YouTube, também tá aqui no Instagram. Falamos também... Começamos a falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, e hoje vamos falar sobre o filho pródigo, filho perdido. E eu quero já aqui falar com a irmã Tereza, seja bem-vinda, irmã Esther, pastora Renata, Glória, vão te ver aqui, irmã Kelly. Obrigada, amada. Vamos juntas aí. Obrigada pelo teu carinho. Vi lá que você tá lendo o livro. Glória. Meu esposo, meu intercessor, irmã Diva. Irmã Diva, toda vez agora que eu falo da irmã Diva, eu lembro do meu amigo Bruno, que ele sempre fala. Você sempre fala o nome da irmã Diva. Irmã Diva tá assídua aqui nas lives. Irmã Raimunda também sempre aqui, nossa intercessora. Irmã Maria Paula. Seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Gente, quem entrou aqui, eu não falei, irmã Rô. Rosângela tá sempre também com a gente. Irmã Lígia, Glória, você entrou hoje, que bom, amada. Gente, que eu entrei ainda não dei a paz do Senhor, vai me chamando aqui. Se você não conseguir comentar, me chama lá no privado para eu poder te seguir, para você começar a participar das lives aqui comigo, tá bom? Fica aqui comigo, encaminha essa live, já vai mandando essa live para outras pessoas, vai chamando outras pessoas que Deus tocar no teu coração. Às vezes você lembrou de alguém agora. Essa pessoa precisa ouvir essa palavra, eu tenho certeza. Manda para essa pessoa aí e deixa que o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra na sua vida. Seja bem-vinda, irmã Sônia. Antes da gente iniciar aqui, eu quero fazer a leitura. Eu quero fazer a leitura, apesar de ser um texto muito conhecido. Eu não sei se eu faço, se eu não faço para ganhar tempo. Letícia, Glória. Mas eu quero falar aqui do livro do meu esposo, gente. Quero agradecer a todos que compraram. Já estamos aí pedindo a segunda remessa. Esse é o meu, esse aqui tá até aberto. Foi o primeiro. Tá até, autografado pelo meu esposo, tá? Se você não tem autografado, você tem que pedir, tá? Ele faz com muito carinho. Esse é o meu. E esse livro acabou, mas já tá em fase de confecção, tá bom? Pra segunda remessa, louvado seja o nome do Senhor. Se você não adquiriu, gente, encomenda, pra você não ficar sem. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí, ó. A irmã Letícia falando, é uma bênção, é sim, pra glória de Deus.
tá bom? Nós temos outros materiais aí que tá chegando também, daqui a umas 2 semanas deve estar chegando aí, e a gente vai tá divulgando aqui, eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Então vamos lá, se você tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo. Deus confiou uma palavra no meu coração que falou muito e eu tava chorando aqui, gente. Eu acho que você vai chorar aí também. Fica comigo até o final, tá bom? Filho pródigo, Lucas 15, tá lá do versículo do 11 ao versículo 32. Eu não vou ler, porque eu vou ler os versículos de acordo com o que a gente for falando, porque o texto é bem grande, do 11 ao 32, pra gente ganharmos tempo. Mas se você tiver a sua Bíblia aí, abra, tá bom? Ingrid, seja bem-vinda. Gente, essa mulher aqui fez uma live na semana passada que está extraordinária. Já falei, né? Mas ela entrou, eu preciso honrar ela publicamente aqui. Mulher de Deus. Então, gente, vamos para o nosso estudo de hoje? Que Deus te abençoe nessa tarde. Já oramos, já damos os recados. Dizer também que está confirmado dia 10/6, o nosso encontro presencial Mulheres da Bíblia vai rolar. Dia 10/6, vou colocar lá no grupo, vou fazer a arte, o banner, vou colocar lá no grupo o local aonde vai ser para vocês ficarem atentos. A nossa pregadora, preletora já está confirmada. Irmã Esté, gente, ela é bênção. Eu vou botar um pouquinho da pregação dela lá no grupo para vocês assistirem. Eu tenho certeza que vai ser bênção, vai ser algo que vai marcar esse ano de 2023 na nossa vida. Eu sei que Deus tem bênçãos sobrenaturais para acontecer, então já guarda essa data, dia 10/6 é o nosso encontro presencial da live Mulheres da Bíblia, tá? E eu tenho certeza que vai ser bênção. Já convida uma amiga, já convida alguém, já reserva essa data, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Silvana, Silvana vai fazer a próxima live aqui com a gente, tá? Vai ser forte também, hein? Já vai estudando aí. Eu tenho certeza que assim como foi com a Ingrid, Silvana também vai dar uma palavra que vai ser poderosa. Então, gente, tem convidada vindo aí. Tem a Renata, tem a Silvana, tem mais pessoas vindo aí. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Então, fica com a gente aí. Convida outras pessoas para a glória de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia, Lucas 15, do 11 ao 32. E Jesus aqui conta uma parábola. Jesus, ele contou a parábola do filho pródigo. Quando ele contou, e eu vou dar um contexto aqui histórico só para você entender, ele estava a serviço, ele estava, na verdade, ele estava cercado de publicanos e pecadores. Eu já falei isso na primeira live que a gente falou sobre isso, da ovelha perdida. E ali, essas pessoas, eles se reuniam para ouvir Jesus. E os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Os judeus, eles estavam a serviço do Império Romano. Eram judeus, mas que cobravam impostos, eles estavam a serviço do Império Romano. E por conta disso, por conta desse cargo, desse serviço, vamos dizer assim, dessa profissão, por eles estarem a serviço do Império Romano, o povo judeu, outras pessoas olhavam para essas pessoas e viam essas pessoas como traidores, como pessoas que estavam extorquindo os próprios irmãos. Já os pecadores, que também estavam nesse contexto, estavam ouvindo Jesus, eles eram pessoas moralmente marginalizadas. Eles eram pessoas de má reputação na sociedade. E essas pessoas, elas não possuíam um padrão aprovado pelos religiosos da época, pelos fariseus, pelos escribas. Eles eram excluídos. E os judeus aqui, eles evitavam o máximo ter contato com essa classe de pessoas, tanto publicanos quanto pecadores. Tá? Tanto que os rabinos, os mestres, eles ensinavam para as pessoas, para que as pessoas pudessem se afastar. Só que Jesus, ele faz diferente. Jesus, ele contrariava toda aquela atitude religiosa. Jesus, ele apenas não tinha contato com aquelas pessoas, mas Jesus, ele comia com aquelas pessoas, ele se assentava com aquelas pessoas. E assim ele fez, inclusive, com Mateus, que era um publicano, que ele também cobrava impostos, que ele era coletor de impostos para os romanos, e ele chamou Mateus para fazer parte de um dos 12 apóstolos. Então, esse é o tipo de comportamento que estava escandalizando os líderes religiosos daquela época, que é os fariseus, os doutores da lei. E aí eles ficavam indignados. Isso é uma introdução, você vai entender, eu já vou entrar na mensagem. E eles ficavam indignados e eles ficavam questionando a Jesus por conta disso. E aí o capítulo 15 do Evangelho de Lucas
foi uma dessas ocasiões. Jesus aqui, ele estava respondendo, repreendendo esses religiosos. Contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que a gente fez a live, foi a nossa primeira live que iniciou aí, esse ano de 2023. Depois falamos sobre a parábola da dracma perdida, que foi nossa irmã Ingrid aqui, que foi o poder de Deus. Gente, se você não escutou, se você tá aqui, você não ouviu, não assistiu essa live, depois dessa daqui, termina essa, porque essa também vai falar no seu coração, você vai lá e assiste, porque eu tenho certeza que você vai ser impactada pela graça e glória de Deus nesse dia. E, por último, Jesus vai e conta essa parábola do filho pródigo, tá bom? Essa parábola do filho perdido. Então, na verdade, as 3 estavam aqui transmitindo uma mensagem central. Qual é a mensagem de transmissão aqui dessa parábola? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Porque eu não tô vendo aqui subindo comentário. Então, fala aí comigo se vocês estão me ouvindo, se o som tá bom, tá bom? Porque às vezes eu bloqueio aqui meu Instagram, não sei mexer, e aí pode acontecer alguma coisa, tá bom? Quem tá na live, diga amém, pra eu saber que vocês estão aí. Ai, obrigada, Sil. Aí que agora já fica mais fácil, né? Que aí sobe aqui, não tava aparecendo nada. Eu falei, já tava até preocupado. Falei, se eu tô online, não tô falando sozinha. Ao vivo é assim, gente. E aí o que acontece? Existe um aprendizado aqui, uma mensagem central nessas 3 parábolas aqui, que é o amor de Deus pelas pessoas perdidas. Então, esse aqui certamente é o ensino principal, a mensagem central aqui é essa. E o que significa pródigo? Eu até coloquei perdido lá, mas a palavra pródigo originalmente transmite um sentido de extravagância, de uma pessoa descuidada. Ou seja, na nossa aplicação pessoal aqui, pródigo é aquele que age de forma extravagante, é aquele que age além dos limites. Então é por isso que no nosso idioma, o significado de pródigo pode também ser esbanjador, gastador ou também perdido, tá bom? Então vale dizer aqui que o título aqui, Parábola do Filho Pródigo, ele não foi divinamente inspirado por Deus, tá? Você não vê que foi o próprio... Não foi, gente. Não foi um título inspirado. Ele não consta no texto original. É importante eu falar isso, que tá aqui no Evangelho de Lucas, tá? Mas ele foi atribuído esse título para essa parábola tempos depois. Talvez na leitura ali, na compreensão, teólogos acharam mais apropriado colocar um título que é a epígrafe, que a gente chama, que é esse texto que fica em negrito. Eu não sei se dá pra vocês verem aí, a minha tá até marcadinha aqui, tá bom? Então, na verdade, essa parábola aqui, ela conta muito mais sobre o pai, sobre a figura do pai, do que sobre a figura do filho. Mas aí na interpretação, estudiosos contou ali como a história do filho. Mas na verdade conta muito mais, fala muito mais a respeito do pai. E é que a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Então esse aqui é o motivo de que alguns pastores ao longo do tempo, aí você já deve ter ouvido com certeza muitas e muitas pregações sobre essa parábola aqui. E aí eles falam muito sobre o filho, mas na verdade essa parábola, para mim, o título deveria ser Parábola do Pai que Espera. Oh, glória! Então essa parábola aqui nos mostra o quê? A misericórdia, mostra o amor de Deus para com os perdidos. A parábola aqui do filho pródigo é muito rica, gente, em detalhes. E quando você observa, você vê que existem muitos sermões que já foram pregados através desse texto. Você vê músicas, tem músicas, eu até coloquei aí a música relacionada a isso. Então, assim, rendeu diferentes perspectivas para esse texto. Então, a gente pode usar essa parábola aqui para muitas coisas, relacionado a exemplos familiares, relacionados a muitas coisas, a pai, a sua filha. Então, não necessariamente a gente precisa atribuir um significado a todos os elementos, mas a gente deve direcionar principalmente a nossa atenção pelo que Jesus estava ensinando. Então, a parábola aqui do filho pródigo fala de 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Apesar de Jesus já ter nomeado especialmente cada um desses personagens, e você vai perceber isso ao longo da história, claramente, cada personagem aqui tem um significado específico, mas eu quero que você entenda que o pai representa Deus. O pai representava
Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, nossa, como eu chorei vendo isso, tá? E o filho mais novo, o publicano e os pecadores, lembrando que Jesus está explicando para eles. E o filho mais velho, os escribas e fariseus. Então, é muito importante você entender o porquê Jesus estava explicando dessa forma essa parábola e para que eles viessem entender. Então, o pai representava Deus, o filho mais novo, os publicanos e pecadores, que Jesus ali estava trazendo para perto de si, e o filho mais velho os escribas e os fariseus, ou seja, os mestres da lei que não concordavam com a atitude de Jesus. Porém, contudo, né, a palavra de Deus, ela tem um ensino presente, tá? E ela rompe a barreira aí do tempo. Então, não foi só para aquela classe de pessoas, não foi somente para os fariseus, para os publicanos, para os pecadores, não. Ela foi lá para 2000 anos atrás, mas ela também é viva hoje. E eu tenho certeza que da mesma forma que falou comigo, vai falar com você. Se você tá aqui me ouvindo, diga amém. Eu vi que mais pessoas entraram aqui na live, deixa eu dar... Seja bem-vindo, que eu ainda não falei. Lohane, glória, seja bem-vinda, irmã Marta, a paz do Senhor Jesus, tá? Quem eu ainda não falei, sejam todos bem-vindos. Estamos falando sobre Lucas 15, do versículo 11 até o 32. Estamos falando sobre a parábola do filho pródigo. Já deu para perceber, né? Então vamos lá, gente. Jesus, quando contou essa parábola, nós podemos entender que é como nós estivéssemos na frente de um espelho. Quando Jesus está falando essa parábola, quando a gente olha para o filho mais novo, talvez a gente olhe para esse filho e fale assim, sou eu. Talvez a gente olhe para o filho mais velho e a gente fala, nossa, sou eu. Como eu estou me comportando com ele. Então, o filho pródigo é um exemplo de um pecador que sinceramente se arrependeu. O pai representa Deus, e eu preciso que isso fique bem claro aqui. Aquele que espera para perdoar você, se você se arrepender. E o filho mais velho representa também aí o preconceito, a hipocrisia daqueles que agem com indiferença com os pecados que não foram arrependidos. Então, vamos entrar agora na parábola em si, para trazer os ensinamentos para a nossa vida. Essa é uma introdução, eu precisava dizer isso para vocês, tá? Então, começa assim, ó, versículo 11 e 12 diz assim. Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte aos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Tá assim na minha versão, não sei como é que tá na sua. Então entenda, no próprio versículo 12 aqui, mostra, versículo 11 e versículo 12 mostra que esse homem, certo homem, como eu já disse, que aponta para Deus, tinha 2 filhos. Sabe o que eu aprendo aqui? E aqui lá vai um aprendizado para mim e para você. Tem muita gente querendo ser Deus. Tem muita gente querendo ser santo, querendo ser um super crente, querendo ser uma super mulher, uma super varoa. Mas perceba, todas as vezes que Deus, ele deseja se relacionar conosco, perceba, ele não se apresenta como um anjo, ele não se apresenta como uma divindade, mas ele apresenta para mim, para você como homem. Inclusive o próprio Jesus, gente, ele se manifestou, ele veio como um homem. Então, essa ideia da gente ser um super crente, da gente esconder as nossas falhas, da gente ser uma super mulher, da gente, Deus está dizendo para alguém aqui nessa live, ei, assuma as suas lágrimas. Assuma as suas dores, assuma os seus limites, que venhamos ser como Paulo, miserável homem que sou. Porque se Cristo se fez homem, eu não preciso me fazer de Deus, eu não preciso me fazer de Santa Rona. Quanto mais humana eu e você nós formos, mais eu e você vamos nos parecer com ele. Glória! Gente, Jesus comeu, Jesus chorou, Jesus dormiu. E nessa parábola aqui a gente vai ver que Deus correu. Aleluia! Então, olha que coisa linda. Então, não tenha vergonha de quem você é, das lutas que você passa, do que está acontecendo. Não fica fingindo que está tudo bem na tua vida. Não fica fingindo que você não tem problemas. Não fica fingindo que você não passa por fome, que você não tem vontade. Talvez seja vontade de chorar. Não fica dizendo para as pessoas que é só bênção. Em nome de Jesus, assuma a sua humanidade. Por quê, Karine? Porque Cristo se fez homem.
Por quê? Porque Cristo se fez homem para ser o sacerdote perfeito. Ele fez homem para ser capaz de entender a minha humanidade, a sua humanidade e interceder a Deus por nós. Então Deus sabe o que você passa. Não queira ser uma super mulher. Não. Perceba. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Certo homem tinha 2 filhos. A gente já entendeu que esse homem aqui era Deus. E aí, o que diferencia uma pessoa da outra, o que diferencia um filho do outro, gente, é que ambos deram problema. O filho mais velho e o filho mais novo. Só que um deu muito problema e o outro deu pouquinho problema. A verdade, gente, é que todos eles deram problema. Ambos deram problema. A nossa diferença, a minha diferença entre você e eu, entre eu e você, na verdade, é porque um dá um pouquinho mais de trabalho para Deus e outro dá um pouquinho menos. Mas todos nós pecamos, todos nós damos problema para Deus. Todos nós damos trabalho para Deus. O problema é que tem pessoas que se sentem constrangido com o irmão. Já percebeu? Todos nós temos na nossa casa, na nossa família, um filho pródigo. Uma irmã que é pródiga, talvez uma pessoa que se perdeu, uma pessoa, talvez você se constranja com seu pai, que é alcoólatra, talvez alguém da sua família seja um viciado, talvez um irmão, uma irmã, talvez uma pessoa da sua família seja prostituta, eu não sei. Talvez hoje você esteja enfrentando na sua vida um vento, um desconforto, porque o seu filho assumiu a homossexualidade, eu não sei o que você passa. Então, algumas pessoas dão mais trabalho e outras pessoas dão menos trabalho. Mas entenda uma verdade, Deus, ele assumiu a paternidade de todos nós. Ele assumiu a paternidade dos dois, dos publicanos e pecadores, dos fariseus e dos escribas. Ele assumiu a paternidade das pessoas que estão com muito problema, que dão muito problema, e também das que dão menos problema. Ele quer eu e você pertinho dele, gente, mas ele não quer a gente perfeitinho, não. Perfeito é ele. Então, isso precisa ensinar para mim e para você muita coisa. Tem muita gente colocando para fora pessoas ao invés de acolher pessoas. Só porque a pessoa está vivendo uma vida de vícios, uma vida de bebida, uma vida de prostituição, de homossexual, está afastando essas pessoas. E nem é minha irmã, nem falo com ela. Gente, que evangelho é esse? Se Deus me chamou de filha, se Deus te chamou de filha, eu preciso mostrar para essas pessoas que também tem lugar na mesa de Deus para elas também. Você está entendendo a profundidade do que Deus está falando conosco aqui nessa live? O filho mais novo tinha um plano. Qual era o plano, Karina? Ele queria sair de casa. O filho mais novo, não foi o mais velho, foi o mais novo. Ele estava cansado da vida lá com o pai. Ele não queria mais. O filho mais novo se sentia preso dentro de casa. Ele queria ser livre. A história fala exatamente isso. A história, ela narra uma decadência do filho. E essa decadência, ela começa quando ali ele ergueu a voz para falar com o seu pai. E muitas das vezes eu e você fazemos a mesma coisa. Nós erguemos a nossa voz para falar com o nosso pai. E tudo começou com uma oração, perceba. Ele virou e falou assim: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Meu Deus, que profundo isso. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando no ato da nossa oração, quando no ato da minha oração, tudo que eu consigo dizer para Deus é Pai, eu estou no caminho de me tornar uma filha pródiga. Se tudo que eu vou dizer na minha oração eu virar e falar Pai, eu estou no caminho de me tornar uma filha pródiga. Se na sua oração, se no seu relacionamento com Deus só aparece o verbo dar, porque perceba, ele falou Pai, dá-me. E muitas das vezes eu e você, todas as vezes que nós vamos orar, muitas das vezes a nossa oração tem sido assim: Pai, dá isso, Pai, dá aquilo, Pai, 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 Pai. Dá. Se isso acontece na nossa vida, é porque nós estamos distante de um relacionamento com Deus. E o glória, eu acho que agora você nem dá mais.
Gente, se isso está acontecendo na nossa oração, é sinal de que a gente está quase se tornando uma filha, um filho pródigo. Na nossa oração, nós precisamos dizer que nós o amamos, que nós o adoramos, que nós, Senhor, usa-nos, Senhor. Tu és o nosso Salvador. Gente, não reduza o seu relacionamento com Deus num balcão de serviços. Vou repetir, não reduza o seu relacionamento com Deus num balcão de serviços. Tem gente que só entra na presença de Deus como pai e só pede para Ele as coisas. Não busca a Deus pelo que Ele pode te dar, mas busca a Deus pelo que Ele é. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, ele pediu a herança do pai. Gente, ele é filho. E filho tem direito à herança. Todo filho tem direito à herança. No caso dele ali, ele tinha direito a ter essa parte da herança ali. Mas a herança só acontece quando o pai morresse. Só que o filho ali, ele quis antecipar. Ele não queria esperar o pai morrer. Sabe o que é isso, gente? É uma atitude de completo desrespeito. Desrespeito. Na verdade, ele não estava se importando com o seu pai. Ele não estava se importando com a vida do pai. Era como ele dissesse para o seu pai assim: pai, eu não te considero mais vivo. Porque se você está pedindo a herança e a herança só é dada depois de morto, é como ele dissesse: pai, para mim você já morreu. Para mim eu não te considero mais vivo. Me dá a minha parte que eu vou viver a minha vida. E tem muita gente fazendo isso, trocando o relacionamento com Deus. Pai, e se você, o tempo inteiro que você entra na presença de Deus e você fala com Deus e você só pede dá, pai, me dá, você está próximo de se tornar um filho pródigo. Você está dizendo para o seu pai que, na verdade, você não se importa com ele vivo. Você prefere que ele morra, para você ter direito aos bens que ele reservou para mim e para você. Então, essa é uma atitude de completo desrespeito. Só que o que eu acho mais lindo aqui é que o pai, gente, o pai não questionou. O pai, ele repartiu e ele deu. E aí eu aprendo uma verdade que pode até doer e mexer comigo e com você, mas eu preciso declarar e dizer isso. Deus, ele permite, Deus, ele reparte, Deus, ele até dá para você algumas coisas. E às vezes ele deixa até algumas pessoas irem. Deixa as pessoas irem, elas querem ir, então vai. Sabe por quê? Porque é necessário que essas pessoas venham aprender a valorizar o lugar que elas esteve um dia. Deus está dizendo para alguém aqui, eu não sei para quem falo. Aprenda a valorizar o lugar que você está hoje. E aí, às vezes você está tanto nessa oração de dar, Deus permite que você vá. E o problema disso são as bagagens que você traz depois. Então entenda, os planos desse filho aqui, mais novo, eram mais importantes do que a vida do seu pai. Ele amava mais a si mesmo do que o seu pai. Ele quebrou os mandamentos de Deus. Ele fez o pai dele fazer uma divisão ali, muito complicada. Alguns estudiosos até entendem que por conta dessa antecipação, ele recebeu a 9ª parte. O pai ali precisou talvez vender 1/3, uma parte do que ele tinha. Talvez uma parte da fazenda, talvez uma parte da plantação, a gente não sabe. Mas talvez o pai precisou vender alguma coisa para poder dar que o filho tinha direito. E o fato é que o pedido que ele fez gerou problemas. Porque toda a propriedade ali particular precisava agora ser dividida entre o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Então, uma parte considerável ali que precisava ser vendida, era necessário ser vendida e liquidada. E essa situação, o pedido desse filho não interferiu somente na vida dele com o pai, mas também interferiu na vida do irmão. Porque era uma situação que afetava todo mundo do lar. Fora o insulto, gente, ao pai, que nunca deixou faltar nada. Mas vamos para o próximo versículo, diz assim, versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Forte essa parte. Gente,
a gente agora encontra o filho mais novo saindo de casa. Só que o que me chama a atenção aqui é que, passado não muitos dias, ele partiu. Então, há um espaço de tempo entre o rompimento, ou seja, no dia que ele fez a oração, no dia que ele pediu para o pai, dá-me a minha parte, reparte. Ou seja, no dia do rompimento do relacionamento com o pai, com a data da saída da sua casa. E existem pessoas assim, que ainda estão dentro de casa, estão ainda dentro da casa do pai, porque gostam da caminha quentinha, porque gostam do café na mesa, gosta daquilo que tem em casa, mas não quer mais o governo do pai. Até está na casa, até está no ambiente, mas não tem mais relacionamento com o pai. Mas não há um relacionamento de gostar da... Na verdade, não gosta do pai, gosta da estrutura, gosta do conforto que a casa apresenta, mas não de se relacionar com o pai. E eu preciso dizer para você que um relacionamento desse não dura muito tempo. Você pode até ficar um pouco mais de tempo na casa, mas um relacionamento desse não dura muito tempo. Então, ele sai da tua terra, ele sai da casa do pai, e ele vai para um outro lugar, para uma outra terra. E ele tem agora liberdade, ele está com recursos, ele pode viajar o mundo, a gente não sabe para onde ele foi. Mas a Bíblia fala que ele foi para um lugar distante. Ele se afastou o máximo que ele podia da casa do seu pai. E sabe o que eu aprendo aqui? Que Satanás, ele não quer te levar na esquina. Satanás, ele quer te levar o mais longe possível da casa do seu pai. O reino de Deus, gente, é como uma grande fazenda, guarde essa verdade. Existem lugares que eu e você ainda não pisamos, mas precisam ser pisados, estão lá. E nós precisamos ter essas novas experiências. E Deus está falando para alguém aqui: explore a minha casa, explore o lugar que você está, explore tempo de intimidade comigo, explore relacionamento comigo. Tem frutos ainda que você não comeu e Deus quer te alimentar, Deus quer fazer você experimentar coisas agradáveis que você ainda não experimentou. Tem dons espirituais que você ainda não acessou. Tem promessas que te esperam. E tudo isso está onde? Dentro da casa do Pai. E como é que eu garanto isso? Como é que eu vivo isso, Karine? Tendo relacionamento com o Pai. A sua atitude aqui, gente, foi completamente inconsequente. Ele juntou tudo o que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva lá na casa do Pai. Ele não fez se der alguma coisa de errado, eu vou voltar. Não. Ele não pensou nisso. Esse filho mais novo, ele agiu de forma dissoluta. A Bíblia fala sobre isso. Ou seja, a maneira que se parece melhor aos meus olhos eu vou fazer. Isso é um problema. Uma das características de uma pessoa que vive fora do controle de Deus é o descontrole financeiro. Perceba. Ele estava desequilibrado. Ele gastou tudo. Ele gastava, mas ele não ganhava mais. Perceba, ele gastava, mas não tinha nada entrando. Então só saía o recurso. Então, uma das características que você está fora da vontade, do controle de Deus, é o desequilíbrio. Porque o diabo, ele faz justamente isso. O diabo, ele só tira da gente. Só tira da gente. Ele nunca dá nada pra gente. Ele só tira. Então, e eu aqui eu não tô falando só de dinheiro não, tá bom? Eu tô falando aqui, cuidado com pessoas que se relacionam com você dessa forma. Pessoas que só querem tirar de você. Eu não tô falando aqui de dinheiro, de relacionamento, mas tem várias coisas. Tem pessoas que te exploram. Tem gente que suga a sua reciprocidade. Gente que só te suga. Que não devolve nenhum obrigado, nenhuma gratidão, nenhum abraço. Que não faz nada pela tua vida, que só, na verdade, só tá sugando você, só tá tirando tudo que você tem. Cuidado com gente assim. Cuidado, gente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 14 fala sobre isso. Então agora no versículo 14, agora a gente tem uma notícia do início da ruína do seu filho. Ou seja, os seus recursos acabaram. Tudo que ele tinha, que o pai deu, repartiu, e era muito, gente. Ele gastou e agora ele começa a passar necessidade.
O dinheiro acabou e a fome chegou. E para piorar, ele estava numa terra estrangeira, estava longe, não tinha amigos, não tinha ninguém para socorrê-lo, não tinha mais amigos, não tinha mais status, não tinha mais herança. Não tinha. Por quê? Porque recurso vindo de pessoas que está fora da rota de Deus não compensa. Guarda isso. Recursos vindo de pessoas fora da rota de Deus não compensa. Ou seja, não prospera, não gera. Deus está falando com alguém aqui. Cuidado da onde você tem recebido recursos. Ele começou a passar necessidade. E o problema aqui não foi só um sentimento financeiro. Ele começou a experimentar um sentimento que ele nunca teve, gente. Fome. Fome. E quando eu falo de fome, eu não falo somente da fome física. Eu quero também abordar aqui da fome que nós temos. Ou seja, sentimentos novos que descobrimos quando estamos longe da presença, da casa do Pai. Tem muita gente experimentando sentimentos. E esses sentimentos, eles são gerados em nós quando nós estamos longe da casa do Pai. Que sentimentos são esses, Karine? O aperto no coração. Já sentiu aquele aperto no coração, uma angústia muito forte? Desejo de morte. Tem gente com medo, com pavor, com ansiedade, com depressão, com compulsão alimentar, compulsão sexual. E eu preciso falar de forma rasgada, vocês sabem que eu falo mesmo. Tudo isso começou a acontecer por quê? Porque ele se afastou do Pai. Gente, o desejo mundano, ele é passageiro. O desejo mundano é ilusão. Ele leva embora a alegria. Ele arruína a vida de uma pessoa e ele faz aquela pessoa viver em solidão. Você tá indo aí? Você tá me ouvindo? Interage comigo, gente. Me ajuda nessa palavra. Cadê as irmãs aqui falando comigo? Então entenda, versículo 15, diz assim: então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Tem noção? O versículo 15 aqui mostra pra gente um grau de humilhação que esse filho, que era dono de uma propriedade, agora ele foi submetido a uma humilhação. Para sobreviver, ele foi agora cuidar de porcos. Gente, a gente precisa lembrar aqui que essa parábola, o contexto dela, ele era um judeu. E uma pessoa judeu, ela não pode ter contato com os porcos. Porcos eram animais considerados imundos pela lei. Levítico 11, versículo 7 fala sobre isso. Então os rabinos, os doutores da lei, eles consideravam pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Então, quando a gente observa o cenário que ele estava ali submetido, esse moço, esse menino, esse filho, depois que ele perdeu os seus recursos, ele não perdeu somente os seus recursos financeiros, ele perdeu também a sua religião. E por consequência disso, ele perdeu a sua identidade. E tem pessoas que estão perdendo a sua identidade, estão aceitando qualquer coisa, estão se rebaixando a qualquer coisa, achando que é alimento, achando que é algo bom, achando que é trabalho. E Deus está falando: eu não estou nesse trabalho, eu não estou nesse negócio, esse negócio não edifica o meu nome. Sai, sai. É para tirar, é para cortar alianças. Perceba, ele perdeu a identidade. Versículo 16 diz assim: ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, tem noção? Versículo 16, nós somos informados que ele sentiu tanta fome que ele desejou comer a comida dos porcos, as lavagens, alfarrobas, aquilo que era dada por porco. Porém, o texto parece que ele não chegou a comê-las, ele desejou comer, mas ele não comeu. Entenda? Isso para ele, gente, representava a falta de dignidade.
Na verdade, representava ali um castigo de fome. O que eu aprendo aqui? Eu preciso aplicar para a minha vida, para a sua vida. Não é normal você desejar comer uma comida que não é para você. Não é normal você desejar comer uma comida que não é da sua natureza. A nossa natureza não é comer uma comida de porcos. Não tem como você olhar para uma comida de gato, de cachorro, de passarinho e desejar comer aquela comida. Isso não é normal. Isso não é normal. Entenda uma verdade. Cuidado com aquilo que você tem desejado. Tem coisas que você tem desejado que não é normal, que não faz parte da natureza. Tudo que foge do padrão divino, você corre risco. A tua maior necessidade não será suprido com alfarrobas. A sua maior necessidade, o seu maior desejo não vai ser saciado com o que você tem comido, com o que você tem desejo de comer. Guarde isso. Você não tem o direito de deixar que os seus desejos te controlem. É você quem precisa controlar os seus desejos. Impureza, lascívia, desejo sexual, pornografia, e assim vai. Você não tem o direito de deixar os seus desejos te controlar, mas é você quem precisa controlar ele. Deus está falando para alguém aqui, resista. Resista. A Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É resistir, perceba, ele não comeu. E Deus está falando, é para você comer esse alimento. Esse alimento é que você precisa comer. A palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alimento que vai suprir aquilo que a gente precisa. Então, em nome de Jesus, não deseja comer o que não é da sua natureza. Tem muita gente aí se emaranhando, tendo desejos de muitas coisas que não está condizente com a palavra de Deus. E aí o versículo 17 é um versículo lindo. E fala muito ao meu coração, gente, esse texto. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Versículo 17 mostra o momento do seu arrependimento. A Bíblia fala que ele caiu em si. Não espere esse tempo chegar para você cair em si. Comece a fazer uma análise da tua vida, do teu relacionamento com o Pai agora. Não espere você chegar onde você chegou, lá no fundo do poço, para cair em si. No original aqui, é como se fosse, ele recobriu o seu senso. O original aqui tá como ele se voltasse para si mesmo. Ele caiu em si. E cair em si, gente, é o melhor tombo que alguém pode tomar na vida. Guarde isso. Cair em si é o melhor tombo que você pode tomar na vida. E eu lendo isso aqui, eu ouvindo isso aqui, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor me fez cair. Me fez cair em si e voltar para esse caminho na qual eu nunca deveria ter saído. Karine, não entendi. Eu quero profetizar na tua vida que você venha cair. Como assim, Karine? Você está profetizando que eu venha cair? É. Que você venha cair em si nessa live. Que você venha cair em si hoje na sua vida. Que a mesa de fofoca não é para você. Que você venha cair em si hoje. Que aquele relacionamento que você que está contra os padrões da Bíblia. Fornicação, adultério. É contra o que Deus está falando para você. Esse relacionamento não é para você. Que você venha cair em si. É pecado. Que aquele negócio que você está fazendo que é ilegal não é para você. Que você venha cair em si hoje. Que essa vida de pecado não é para você. Eu peço a Deus que venha mudar a mente hoje de pessoas. E que você venha cair em si. Que você venha levar esse tombo. Mas que você venha se arrepender. Nesse momento nós vemos que ele sentiu saudade da casa do pai. Ele lembrou que os empregados do pai, mesmo temporários ali, que os servos, que os trabalhadores, eles eram mais dignos do que ele. De modo que os empregados ali, eles tinham o que comer. Tinha pão, tinha fartura. E ele ali, morrendo de fome. Desejando comer a comida que não é para ele, que não é para a natureza dele.
E aí ele fala algo assim, versículo 18 e 19. Levantar-me-ei, porque a atitude precisa ser minha e tua. Nós que precisamos levantar, desejar e fazer. Irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu. Perceba essa fala. Pequei contra o céu e diante de ti não sou mais digna de ser chamada tua filha, teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Perceba nesse momento, no versículo 18 e 19, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que ele abandonou o pai. Que ele abandonou o pai precipitadamente. Que a sua decisão foi insensata, foi imatura. Não era para acontecer. Ele reconheceu que o que ele fez não foi apenas um erro, mas foi um pecado. Ele falou: Pai, pequei. Olha só, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai. Olha a oração mais uma vez. Pequei. Pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Em outras versões está: faze-me como o teu servo. E o que eu aprendo aqui? Que você precisa, a partir de hoje, aprender a assumir erros. Declarar: Pai, pequei. Confessa, Deus está esperando ouvir da sua boca, em forma de oração: Pai, pequei, Pai, errei, Pai, falei o que não devia, Pai, distratei alguém, Pai, falei um palavrão, Pai, pequei, confessa. É assim que você se assume diante de Deus. E outra verdade que eu aprendo aqui é que os pecados não atingem só a pessoa de Deus, mas também atingem os nossos relacionamentos. Se eu e você queremos ter dignidade, precisamos reconhecer, enfrentar e pedir perdão às pessoas que a gente machucou um dia. Que você venha ter hoje nessa live dignidade para reconhecer e pedir perdão para alguém, talvez alguém da sua casa, talvez alguém que você tenha deixado ir. E Deus está falando: vai lá, chama de novo, pede perdão. Se Deus não afastou, se Deus ficou à espera, que dirá nós? Então, gente, o pecado não atinge só a Deus, mas também as pessoas próximas que estão ao nosso lado. Ele compreendeu quão ingrato ele havia sido. Ele não sabia mais se podia ser chamado de filho. E aí ele falou assim: faz-me como um dos teus trabalhadores. Faz-me como um servo. Mas preste atenção. Isso... ele pensou: eu vou falar isso. Ele ensaiou para quando chegar na frente do pai falar. Ele estava ali caindo em si. E quando ele caiu em si, ele falou isso. E algo me chama a atenção aqui. Ele sabia que ele não merecia mais ser chamado de filho. Porque quando a gente erra, quando a gente vê o que a gente fez, a gente... meu Deus, quem somos nós para sermos chamados de novo de filho? Ele falou: me faz como um empregado. Só que a fala dele muda toda a oração. Agora perceba, a fala dele não é dá-me, a fala dele é faze-me. Ou seja, a nossa oração não tem que ser Senhor, me dá, Pai, me dá, mas Senhor, faze-me. Senhor, não é mais dá-me saúde, mas faze-me saudável. Senhor, dá-me um carro, não, mas faze-me mais crente. Senhor, dá-me canções, dá-me pregações, não. A nossa oração precisa: Senhor, faze-me o teu ministro, faz-me o teu servo. Ele quer nos tornar, o nosso Pai, o nosso Deus quer nos tornar. Peça para Ele hoje assim em oração: faze-me, Senhor, o que Tu queres. Faze-me, Senhor, se Tu quiseres filho. Faze-me, Senhor, teu ministro. Faze-me servo, mas faça-me, Senhor. Faz em mim. Nesse exato momento, aquele filho mais novo já não era mais o mesmo. Aquele rapaz inconsequente que saiu de casa sem pensar nos seus atos, nas suas ações, agora ele foi transformado. Versículo 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda de longe, quando seu pai, oh aleluia, avistou, se compadeceu dele, e correndo o abraçou e o beijou. Eu me emociono, sabe por quê? Porque Deus fez isso comigo e com você.
E se você não conseguir sentir esse sentimento, alguma coisa está estranha aí dentro de você e eu preciso declarar. Perceba, o pai avistou. O pai estava o tempo inteiro ali, gente, esperando o filho. Se compadeceu dele e correu. Deus correu. Meu Deus, que coisa linda. O versículo 20 a gente leu que o pai avistou. O pai avistou o filho retornando. O pai nunca havia perdido o interesse no filho. Deus está falando para você aqui, eu nunca perdi o interesse em você. Eu tenho uma herança ainda para você. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Os meus olhos nunca se distanciaram de você. Foi você que se distanciou de mim. Foi você que perdeu o interesse de se relacionar comigo. Foi você que disse uma vez que eu não existia. Foi você que me chamou que estava morto. Mas o pai, ele estava sempre ali, olhando o caminho, esperando o filho voltar. O filho, então, quando partiu, talvez ele achava que nunca mais iria vê-lo voltar, mas o pai não. O pai tinha certeza. O filho achou que talvez nunca mais viria o pai, tanto que ele foi para longe, bem longe, mas o pai não. O pai tinha a certeza. O pai tinha a certeza que um dia ele estaria de volta. Que você venha receber, entender essa palavra, que o pai a todo momento está esperando eu e você, de braços abertos, correndo ao nosso encontro. Olha a reação do pai. Gente, tem noção? O pai aqui tipifica Deus, é Deus. O texto diz que ele se compadeceu profundamente e correu para o seu filho. Todos os dias Deus está correndo ao meu encontro, ao seu encontro. E o que você tem feito para se relacionar? Porque uma pessoa que está movida por dentro tem agilidade por fora. Perceba, o pai já era talvez idoso, talvez não tinha nem como correr. Mas aquilo que move eu e você por dentro nos faz ter agilidade por fora. Talvez você olhe e fale assim, Karina, não tenho mais nem forças. Mas Deus está falando, aquilo que tem dentro de você faz você ter agilidade de fora. O que importava para o pai era o filho, a quem ele estava buscando no caminho. Ele correu, Deus correu. O pai abraçou, não olhando para a condição do filho, porque você pode imaginar, ele perdeu tudo, gente. Ele estava ali destruído, rasgado, descalço. Ele estava ali numa condição ali de personificação de miséria. Mas o pai não olhou para sua vestimenta, nem se estava com cheiro, não se estava fedendo, se estava com cheiro que não estava agradável. Não, o pai não se importa. O pai não se importa se você está sujo. O pai não se importa se você está cheio de pecado. O pai não se importa se você está sem alimento, está sem comida. O pai não se importa se você está cheio de tatuagem. Se um dia você corrompeu o templo do Espírito Santo, o pai não se importa. O pai, ele está correndo e te acolhendo nos seus braços. A Bíblia fala que o pai o beijou. O pai não se importa se você está com cheiro ruim, se você está cheio de bebida alcoólica, se você está cheio de drogas no seu sangue, na sua veia. Não, o pai o beijou. Ele correu, ele abraçou. Antes do filho dizer qualquer palavra, lembra do que ele estava ensaiando? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu. Antes de dizer uma palavra, o pai o abraçou. Isso é a graça de Deus, é o amor maravilhoso de Deus, que não dá para expressar, que não dá para falar, um amor incompreensível. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esse amor. Um amor que nos constrange, que mesmo feridos, sujos, o Senhor nos ama. E aí o filho disse para o pai, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, perceba, gente, o versículo 21 é lindo. Ele começa a fazer o discurso que ele tinha ensaiado. Ele reconhece seu pecado, reconhece sua miséria, reconhece que não tinha mérito algum, reconhece que não era mais digno de ser chamado de filho. Que possamos todos os dias reconhecer que não somos dignos.
Porque nós crucificamos Jesus todos os dias no madeiro. Porque nós pecamos em pensamentos, palavras, atos, ações, omissões. A Bíblia fala, aquele pois, Tiago 4:17, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se a gente deixar de falar algo para alguém, a gente está pecando. Se a gente sabe que pode fazer o bem para alguém e não fazemos, nós estamos pecando. E aí ele fez o quê? Ele reconheceu que não tinha mérito algum. Ele reconheceu que não era digno de ser chamado seu filho. Algo que realmente ele merecia. Só que eu preciso que você se atente para um detalhe. Ele não conseguiu falar a frase que ele estava ensaiando. Faz de mim um dos seus empregados, um de seus trabalhadores. O pai nunca deixou, aleluia, que ele dissesse essas palavras. Antes que ele pudesse dizer, faz-me como um dos teus empregados, o pai cortou ele e disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, põe sandália nos seus pés, trazei também para mim um novilho cevado, e comamos e regozijamo-nos. Versículo 22 e 23. Oh, aleluia. Gente, que coisa mais linda. O pai o recebe de volta. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia. O amor de Deus é algo imenso e inexplicável. O pai providenciou roupa, símbolo de honra. Anel, símbolo de autoridade. Sandália, símbolo de que ele não era um escravo. Ah, você não entendeu? Deus está falando para pessoas aqui nessa tarde. Eu estou providenciando roupas novas para você, vestes espirituais. Eu estou dando para você anel no dedo, que significa o quê? Autoridade. Autoridade para você falar e os demônios se submeterem. Autoridade para você profetizar na tua casa. Autoridade para você colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos. Autoridade para você viver o profundo, oculto, secreto, escondido do amor de Deus. Deus está falando, você não é um escravo, está te dando sandália, você é filho, e como filho você tem direito a comer na mesa. Deus está falando, eu vou mudar a sua forma de vestir, você não vai mais vestir de forma indecente, eu vou mudar vestes novas hoje, eu estou mudando o seu caráter, a sua postura, os seus pensamentos, eu estou te dando autoridade para você fazer na casa aquilo que eu deixei para você fazer, eu te dou um legado, eu te dou um comissionamento, eu te dou um chamado. Aleluia! Deus estava mostrando para aquele filho, aquele pai estava mostrando para aquele filho que ele era um homem livre. Pois o amor do seu pai o libertou. O amor de Deus naquela cruz do Calvário me libertou, te libertou. E o pai manda também preparar um bezerro cevado. Gente, entenda, esse animal ele era um novilho que ele era guardado e ele era usado somente para ocasiões especiais. Olha que coisa linda, meu Deus. Haveria alguma ocasião mais especial do que essa? Não tem. Um filho retornar. Deus se alegra quando um pecador se arrepende, quando volta para os seus caminhos. Esses versículos aqui revelam algo muito mais profundo. Aqui entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do Pai. Enquanto o filho não estava, enquanto o filho estava vivendo ali de forma dissoluta, o pai estava em casa preparando a provisão para o filho retornar. Oh, aleluia! Ai, você foi, pegou isso aqui? Karine, não entendi, vou falar rasgado. Enquanto você estava lá, vivendo a sua vida da forma que Deus não se agrada, Deus estava preparando uma provisão para você. Deus estava preparando um novilho cevado, ou seja, Deus estava preparando a sua honra, Deus está preparando o seu chamado, Deus está preparando um momento para você sentar na mesa com Ele, Deus está preparando um novo tempo, Deus está preparando uma nova história, Deus está preparando uma festa para você.
você. Aleluia. Enquanto você estava lá, nem pensando no Pai, o Pai nunca tirou os olhos de você. Aleluia. Com isso a gente entende aqui que essa parábola, como um todo, não fala sobre só a responsabilidade humana, mas aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores. Aquelas pessoas que você olha e muitas das vezes você não diz nada, você não dá nada por essa pessoa. Para você tá desprezível. Se para os meus olhos está desprezível, o que dirá para Deus? Deus não olha como a gente olha. Deus está procurando exatamente essas pessoas. O pai disse, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a se regozijar. Versículo 24 fala sobre isso. Exatamente, Silvana, o novilho também é para remissão dos pecados. Oh, glória! Que coisa linda! Novilho de Deus, gente. Para remissão do pecado, para tirar, para limpar, para apagar todo o pecado. Versículo 24. Possui também um significado muito importante, mas muitas das vezes as pessoas passam até desapercebidos. Note o contraste aqui. Morto e vivo. O filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O pai está esperando você voltar, exatamente, esposo. A explicação dessa parábola é o seguinte, no sentido prático. O filho estava morto, como eu e você. Um dia também estávamos mortos. Perceba, ele recebeu a parte da sua herança e ele não fazia mais parte da família. Então ele saiu da família. Para ele mesmo, o pai estava morto. Ele não estava mais fazendo parte da família. Ele não fazia mais parte. Ele recebeu e foi viver a vida dele. Ele também estava perdido. Ou seja, ele havia sido destruído nas suas loucuras, nos seus pensamentos. Ele havia desperdiçado tudo que ele poderia para sustentar a sua vida. Porém, algo mais profundo me chama a atenção aqui. A palavra morto reflete um grau mais avançado de miséria e de decomposição. Por que, Karine? Porque morto não tem ação. Morto não decide. Morto não fala. Morto não tem razão sobre si. E ele estava morto, em decomposição. Aquele filho que estava morto e perdido, ou seja, ele estava no mais profundo estado de desgraça. Porém, a boa notícia que o pai explica a reação do pai. E o apóstolo Paulo também fala sobre isso em Efésios 2:1, diz assim: ele vos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O mesmo Lucas aqui, o mesmo evangelho de Lucas, que declara que o próprio Jesus, Lucas 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Olha que coisa linda. A Bíblia fala para nós que ele nos vivificou, ou seja, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que Jesus, ele veio para buscar e salvar os que havia perdido. Que coisa mais linda. Não sei se você está conseguindo entender isso, é verdade, amor. Morto cheira mal. Aleluia. Nós cheirávamos mal. Mas Jesus, pelo seu amor, na cruz do Calvário, nos vivificou. E tudo aquilo que a gente estava vivendo, estávamos mortos. Ele agora nos trouxe a vida. Ele nos deu a sua vida. Ele veio para nos buscar e nos salvar. E aí o versículo continua, versículo 25 e 28 diz assim, eu estou terminando. Olha a reação do filho mais velho agora. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar de casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou, o que era aquilo? E informou, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque ele o recuperou com saúde. E ele se indignou, porque não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Gente, perceba, os dois filhos deram problema. Agora o filho mais velho não queria entrar. E o pai foi aonde? O pai procurou conciliá-lo. O pai saiu. Versículo 25 e 28 mostra o outro filho agora.
o primogênito, que nunca se afastou do pai. Ele estava com o pai o tempo inteiro. Mas o que adianta pessoas que estão com o pai o tempo inteiro, mas não são próximas do pai? E existem muitas pessoas assim, que estão na casa do pai, mas não são próximas do pai. Ele tinha o amor do pai, mas ele esbanjou o amor do pai. Ele esbanjou a presença do pai. O filho mais novo se perdeu saindo de casa. O filho mais velho se perdeu dentro de casa. E a pior coisa não é se perder fora, é você se perder dentro. Então, mais uma vez, o pai, ele decidiu, ele saiu ao encontro do seu filho. E ele foi encontrar agora o seu filho mais velho. E as palavras do filho mais velho, nós vemos que ele encarava o relacionamento com o pai como base de recompensa. E eu fico muito triste com isso. E é por isso que nessa parábola, quando a gente fala disso, a gente falou que ele se comparava aos fariseus, aos mestres da lei. Olha o que ele respondeu no versículo 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para me alegrar com os meus amigos e vizinhos. Agora vindo, pois, este teu filho, olha como é que ele falou do irmão, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Gente, perceba, todos os dois tinham direito à herança. Só que o filho aqui mais velho, ele estava mais preocupado com o novilho que o pai matou do que com o irmão que voltou. Ele se enxergava, percebe, ele estava dentro de casa, ele tinha tudo, mas ele se enxergava como um empregado do pai. Eu estou obedecendo o senhor aqui o tempo inteiro e você nunca me deu nada. No original diz que é como ele estivesse trabalhando como escravo para o pai. E tem muita gente assim, dentro da casa de Deus, achando que está trabalhando, mas na verdade, não está. Ele estava se justificando. Eu nunca desobedeci às suas ordens. E tem gente assim, como fariseus, como publicanos e como esse filho, achando que está em obediência em tudo. Só que Deus espera de mim e de você muito mais do que uma simples obediência. Ele não havia entendido que o pai tão bondoso, nada que ele poderia feito poderia ter impressionado o pai. Ele ali só estava preocupado com a posse do pai, que também era sua, porque tudo que era do pai era dele. Em nenhum momento ele se preocupou em ter um relacionamento com o pai. Em nenhum momento ele se preocupou quando o irmão mais novo foi embora, porque você sendo o irmão mais velho, você se preocupa com quem sai da tua casa. E ele sendo mais velho, ele deveria fazer o quê? Peraí, eu vou buscar meu irmão. Meu pai ficou triste. Não posso deixar o meu irmão ir. Meu irmão pode se perder. Ele não teve essa atitude. Ele estava mais perdido que o irmão que foi embora. Ele estava de verdade mais preocupado com a herança. E o irmão que pediu a herança, ele não estava preocupado tanto com a herança. Quem estava mais preocupado com a herança era ele, o mais velho, ao invés do outro irmão. Tanto que ele virou e falou assim: esse teu filho, ele não considerava nem como irmão, gente. Ele era um estranho dentro de casa. Aí olha o que o versículo 31 e 32 fala, pra gente terminar. Acaba no versículo 32. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A resposta do pai no versículo 31 e versículo 32 é um tremendo contraste. O pai se dirige para ele, para o filho mais velho: meu filho. Independente se você não se alegrou, independente que você também errou. No original grego, a expressão utilizada aqui significa meu menino. E existem dois públicos aqui. Existe o filho mais novo que saiu e voltou. E existe o filho que está dentro de casa, mas está perdido. Dentro da casa do pai. E Deus está falando para alguém hoje: meu menino, minha menina. Ou seja, está demonstrando o amor, o mesmo amor
que ele teve para o filho, que colocou um anel no dedo, colocou vestes novas, colocou sandália, ele está falando assim: meu menino, tudo que é meu é teu, tudo que você quiser você pode usar. Mas esse teu irmão, ou seja, o pai coloca ele agora como membro da família, porque ele tinha excluído um irmão da família. Mas ele falou: mas esse teu irmão estava morto. Ele considera agora como membro. Gente, isso não é somente uma palavra do filho pródigo, mas todo o capítulo 15 aqui aponta para o extraordinário amor de Deus, esse amor que nos constrange, não tem como não chorar com essa mensagem. E aqui, como a gente disse na introdução, as 3 parábolas falam exatamente do encontro. O pastor tem um encontro com a ovelha perdida, Lucas 15, do 6 ao 7. A Ingrid falou aqui na live passada, o contentamento da mulher em achar a dracma perdida, Lucas 15, 9 e 10. E por último, o pai, ao achar o seu filho, ele se alegra com o retorno, Lucas 15, do versículo 23 ao 32, que nós estudamos aqui. Claramente a gente pode perceber aqui a narrativa de Jesus. Primeiro ele fala da ovelha, depois da dracma e depois do filho. Podemos aprender muitas coisas com esses ensinos aqui. O pai busca, guarde isso, o pai todos os dias corre atrás de você. O pai traz de volta. Então, quanto a essas pessoas que estão afastadas, o pai traz de volta. Basta você fazer a tua parte, basta você estender a mão, basta você não fazer como esse irmão mais velho. O pai se alegra quando você volta. Tudo isso agindo pelo Espírito Santo. Então, diante disso tudo que a gente aprendeu hoje, quem somos nós? Quem somos nós? Falando do nosso relacionamento com o Pai. Como nós estamos nos comportando. Como tem sido o nosso vocabulário. Como tem sido as nossas orações. Estamos nos comportando como filho mais novo. Como filho mais velho. Que estamos pedindo apenas a parte da nossa herança. E achando que vamos conseguir com a força do nosso braço vencer. Vamos conseguir ser bem sucedido. Ou se só estamos igual o filho mais velho, que só estamos interessados na herança. E achando que sendo obediente e ficando em casa vai dar tudo certo. Ambos eram ruins. Ambos eram problemáticos. A ruína do filho mais novo, a sua precipitação, a inconsequência, a insensibilidade, a desobediência levou ele à ruína. E o filho mais velho, a mesma forma. A sua obediência, olha só que contraponto, né? A sua obediência, o seu bom serviço e a sua sensibilidade superficial também levou ele à ruína. Porque ele também se afastou do seu pai. Um se afastou por ser mal, porque queria viver longe do pai, não queria mais o pai. E o outro se afastou do pai porque ele era bom demais. Então, para a gente concluir, é impossível a gente não falar sobre esses dois. E a parábola termina com o filho mais novo dentro de casa, participando de uma festa que o pai promoveu. Mas a parábola não fala sobre o filho mais velho, o que aconteceu com ele. E nós não temos nenhuma autorização para ir além do que o texto bíblico diz. Não sabemos aqui o que ocorreu com o filho mais velho, porém sabemos que esse filho era uma figura dos escribas e dos fariseus, por isso que eu fiz aquela introdução no início. Essas pessoas, os escribas e fariseus, esses mestres da lei, foram os mesmos que crucificaram Jesus em Atos 7, versículo 52. Como filho mais velho, esses religiosos, eles tentaram se auto-justificar. Eles se acharam bons demais, bons a tal ponto de praticarem essa injustiça. Hoje, muitas pessoas se comportam como um filho mais velho. Não faltam os cultos, são obedientes, oram, jejuam, fazem tudo o que pode. Mas cuidado, porque nada disso é verdadeiro. Tudo isso é por interesse. E nós temos muitas pessoas assim no nosso meio. Que olham para ela e você acha que é um super crente, super espiritual. E por isso que eu falei no início para você não se importar. Chora mesmo. Nós não temos que ser super humanos, super crentes, super pentecostais. Tem muita gente vestindo uma roupa por interesse.
Pessoas que são boas demais, só que a Bíblia é bem clara, as suas boas obras não salvam ninguém. Obras não salvam. Existem pessoas que cantam hinos lindos, que usam a nossa Bíblia e que chamam até Deus de Pai, mas são pessoas estranhas dentro da casa de Deus. E haverá um dia que elas vão ouvir assim: nunca vos conheci, vós apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 23 fala sobre isso. Os filhos mais velhos, eles nada entenderam da graça de Deus, do amor de Deus. Não é por mérito. Salvação não é mérito, salvação não é obras. Salvação é Cristo. Salvação é um Cristo, é Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. E isso é o nosso passaporte para o céu. Essa é a nossa credencial: crer em Jesus, crer no perdão dos nossos pecados. E isso não se baseia em nossos méritos, mas inteiramente no seu amor, na sua graça. Isso é a salvação, gente. Salvação não é obras. Não reside em um merecimento de filhos porque estamos obedecendo. Não significa que você não tem que obedecer. Um salvo faz obras. Uma pessoa salva faz obras. Uma pessoa salva obedece. O filho mais velho não entendeu isso. E por esse motivo, ele não estava dentro da casa do pai. Ele não participou da alegria, da festa daquele novilho cevado. A Bíblia fala que Deus se alegra na presença dos seus anjos por um pecador que se arrepende. Hoje nós somos morada, somos casa desse Pai. Não estamos mais mortos e nem perdidos nos nossos delitos e pecados. Tudo isso por conta da obra redentora de Cristo. E é uma das mensagens que eu mais amo pregar. É o que Jesus fez por mim e por você. Essa é a mensagem. Esse é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe no dia de hoje com essa palavra. Que você venha entender que não é a força do nosso braço, não é as nossas obras, mas sim a graça genuína, o amor dele. Que você venha reconhecer todos os dias a sua humanidade, porque Cristo já se fez homem por nós. Não precisamos ser perfeitos, perfeito só ele. Seja imperfeita, chore, mostre suas dificuldades, suas fraquezas, confesse diante dele: Pai, pequei. Mas não se aparta nunca mais de ter um relacionamento com o nosso Pai. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela tua vida. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer pela tua palavra que é poderosa, tua palavra, Senhor Deus, que age em nosso coração, que traz alegria à nossa alma, ao nosso espírito. Pai, a palavra da salvação, a palavra do teu amor, da tua graça extraordinária. Pai, que essa graça, que essa palavra, que essa simples palavra que foi ministrada através da minha vida, Pai, possa alcançar corações, possam, Senhor Deus, através da internet, Senhor Deus, passar, ó Pai, por muitas barreiras, mas alcançar corações, que venha varrer, ó Pai, o teu Espírito Santo, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo, Pai, que tem atrapalhado, que tem afastado pessoas de Ti. Pai, que pessoas venham se converter pelo poder da Tua palavra. Traga-nos, Senhor Deus, ao arrependimento, traga-nos, Senhor Deus, a um relacionamento, não só de dar, mas um relacionamento de nos tornarmos, ó Pai, que o Senhor venha fazer em nós aquilo que Tu queres, Senhor Deus. Para a honra e glória do Teu nome, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, Senhor Deus, por essa palavra, nós Te louvamos e toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Obrigado pelo Teu amor, pela graça, pela salvação. Obrigado por cada vida que está aqui nessa live, Senhor Deus. Cada irmã, eu quero citar o nome de cada uma na oração: a irmã Tereza, irmã Esther, irmã Leila, irmã Ingrid, irmã
Raimunda, pastora Renata, Pai, irmã Kelly, meu esposo, Pai, irmã Diva, meu irmão, Pai, pastora Rosa, irmã Nelly, Pai, irmã Sônia, irmã Marise, Senhor Deus, Pai, a irmã Tati, Senhor Deus, a irmã Lígia, o irmão Daniel, Senhor Deus, o evangelista Daniel, irmã Catarina, Pai, alcança essas pessoas com a tua graça que nos surpreende, Senhor Deus, Pai, que eles venham ter um dia extraordinário debaixo da tua paz, que excede todo entendimento, e o teu amor venha ser conosco até a tua volta, Pai, e sempre venhamos ter um relacionamento de intimidade contigo, para a glória do teu nome. Assim te agradecemos. Conceda, Pai, a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo. Amo vocês. Obrigada por esse tempo comigo. Obrigada por esse momento de aprendermos a palavra. Eu amo vocês. E se Deus permitir, voltaremos aí com panorama bíblico. Tô devendo, né? O ano já tá no mês de fevereiro e a gente ainda não voltou com panorama bíblico. Gente, estamos aqui nos organizando. Lembrando, quem chegou depois, dia 10/6, grava essa data, é o nosso encontro presencial, você não pode ficar de fora. Já temos uma pregadora, vou fazer o banner, vou colocar lá no grupo de mulheres, convida alguém, convida uma pessoa, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso. Deixa eu colocar uma palavra no meu coração, eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso, vai ser um novo tempo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde cada vez mais e te mostre um caminho de excelência em Cristo Jesus, como diz meu marido. Um beijo, gente. Paz de Cristo. Tchau.